Vasco, saudações vascaína, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre os gigantes da colina aqui, onde você vai estar deixando o seu like, vai estar se inscrevendo aí, tá, no canal, ajude esse canal a bater 1000 inscritos aí, 1000 seguidores, tá bom? E aperte o sininho, aperta todos lá para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Conto com você, vamos para as informações. Galera, iniciando aqui esse vídeo de hoje, tá? O segundo vídeo de hoje aí, dessa quarta-feira, falando da garotada da Sub-20 que jogou pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro, tá? E Vasco começou o primeiro tempo muito bem, dono das suas ações, ganhando na primeira fase ali, né? O primeiro tempo por 1-0. Segundo tempo, o Vasco apagou, a garotada apagou geral, tá? E aí o Cruzeiro aproveitou, tá? Muita falha do lateral esquerdo, muita falha ali da zaga, e o Cruzeiro reverteu aí para 3-1, tá? No Campeonato Brasileiro. Próxima partida do Vasco da Sub-20 pelo Brasileirão vai ser dia 28 contra a equipe do Flamengo, e desejar uma boa sorte aí para a molecada. Lembrando, tá, que o Fábio Carilli, nosso técnico, pegou uma boa turma aí, estender aqui, uma boa turma aí da garotada, tá, e desceu para Sub-20, tá ok? Desceu para Sub-20 aí. Galera, contrato do Ryan, tá? Tem uma novidade aí nesse contrato. O contrato dele vence esse ano até o final de dezembro, dia 30, tá? E no meado desse ano ainda, até o meado desse ano, ele poderia estar assinando com outro clube, tá? E saindo de graça, principalmente os europeus que estão de olho no Ryan, tá? Mas o Ryan, tá, entende que gosta muito do Vasco, não quer sair do Vasco agora, Vasco mesmo assim querendo vender o garoto, tá? E ele quer ficar. Então fizeram um novo contrato, tá? E esse contrato vai até 2026, 30 de 2026, 30 de dezembro de 2026, tá? E esse contrato ele pode se renovar também, tá? Então, a princípio, tá tudo certo entre Vasco, Ryan e Ryan e Vasco, tá? Vamos aí dar continuidade a essas notícias aí falando só do Ryan, beleza? Contrato do Léo Jardim, notícia boa também, tá? Tem uma cláusula, tá, no contrato do Léo Jardim, que nesse ano, que também o seu contrato vence 30 de dezembro, tá? E também sairia ao meado do ano, se fizesse um pré-contrato com qualquer uma outra equipe, ele poderia sair no final do ano por 0,800. Porém, ainda deixando dentro dessa cláusula, tá, que o Vasco tem com o Léo Jardim, de 60% de jogos, tá, dentro do campeonato, tá? Você jogou 60% dos jogos, tá, dentro do campeonato, o seu contrato ele renova automaticamente para 2026, é isso mesmo. Então o contrato está blindado e ele não pode sair de graça por ninguém, tá? Ele não pode assinar um pré-contrato com equipe nenhuma, a não ser que ano não seja do interesse dele renovar com o Vasco, que aí o Vasco vai apresentar ao Léo Jardim, tá, um novo contrato, onde o Vasco quer estendê-lo, tá, da mesma forma, do mesmo modelo. No contrato até 2028, e 2028 ele conseguindo jogar 60% dentro do campeonato, vai se estender para 2029 nesse mesmo modelo. Então, o Léo Jardim também está blindado, não tem que correr, tá? Se preocupa não, galera, que o goleiro é nosso, tá? Falando nisso, lembra do Max, do Sampaio Corrêa, que o Vasco, tá? O Fábio Carilli estava pedindo aí um atacante, um lateral esquerdo e um zagueiro do Sampaio Corrêa, e Vasco disse não, tá? O Vasco, aliás, estava correndo atrás do Fábio Carilli, disse não para o atacante. Eu só inverti aqui. Então, esse atacante Maxi também foi artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols junto com o Verratti, tá? Acertou aí com Volta Redonda, beleza? Só para deixar aqui o filho aqui. Lembro também pelo Fábio Carilli, o Lloyd, tá? O Lloyd Augusto, que foi o contratante pelo Vasco, não tem gostado muito dele, tá? Não tem performado como ele queria, tá? Então o Lloyd aí, mesmo que tá se esforçando aí por fora dos treinos do Vasco, tá? Dentro das suas academias, dentro aí
de um profissional físico aí, tá? Ele não tem se agradado muito do jogador. Vamos ver aí como vai ser, porque vai precisar, eu vou te explicar por que vai precisar do Lodge, tá? Vamos lá, dar uma continuidade aqui, agora eu vou falar uma coisa chata e mais particular. Tá saindo uma notícia aí sobre o jogador Payet. Jogador Payet, contratante do Vasco, que veste a camisa do Vasco dentro de campo. O que acontece fora é vida particular do camarada, entendeu? O canal aqui falando de Vasco é para trazer notícias, informações, estatísticas e tudo decorrente ao Vasco da Gama e não da vida pessoal do cara, tá? A vida pessoal do cara que foi casado, é casado há 18 anos, se traiu ou não traiu, isso é um problema dele. Se ele pula ou não pula carnaval, isso é um problema dele, igual eu trouxe aqui no canal. Eu fiquei chateado porque ele foi pular carnaval depois de uma derrota pro Flamengo, tá entendendo? Mas é a vida pessoal do cara, então, mesmo com gosto amargo da derrota, mas eu tenho que entender que é a vida singular do cara que ele tem que viver. Independente de clube, meu irmão, entendeu? Acabou o jogo, tirou a camisa do Vasco, saiu do vestiário, entrou dentro do seu carro, saiu do estádio, amigo, a vida dele pode fazer o que ele quiser. Porque é diferente os tempos de hoje como antigamente. Romário, Edmundo, Vampeta, Denilson, Capetinha, entendeu? Uma galera aí, o Sheik, uma galera aí ia tudo pra noitada. Tudo pra noitada. Pé de Anjo também, que eu lembro, ia tudo pra noitada, tudo pra noitada. Mas no outro dia tava dentro do campo dando resultado, entendeu? No caso do Payet é diferente, não dá resultado nem dentro e só tá dando resultado do lado de fora pelo visto, tá? Mas é a vida particular dele, então não vou ficar aqui fazendo aí escândalo, porque o jogador Payet, o jogador do Vasco da Gama, tá, o problema dele que se resolve com a patroa dele, e tomara mesmo que a patroa dele chegue aqui no Brasil e dá uns tablefe bem dado nos cornos dele, porque tá sendo vacilão aqui no Brasil, beleza? Essa é a minha opinião, tá? Deixa a sua aí, o que você pensa, o que você acha, beleza? Vamos lá. Verratti foi para uma entrevista ontem, teve aquela mini treta, tá? Com um jornalista, tá? O Schmidt, tá? Bertolucci Schmidt, né? Schmidt, tá? Mas depois eu parei e pensei, pô, por que numa coletiva, já que tem tanto assunto, tá, dentro do Vasco, para ser descorrido, ser trago aí, tá, para os torcedores, por que não o Pedrinho, né? Porque administrativamente os seus scouts, né, o Marcelo Santana, o Pedrinho, o Felipe, alguém aí bota a cara, seu Barbosa, quem for que seja aí do diacho aí de dentro do Vasco, meteu as caras lá, em vez de ser o jogador responder o jornalista, por que esses pamonhas não foram lá? Entendeu? É a mesma situação. Eu tenho um feeling sobre isso, tá? Um feeling, isso não é uma notícia, tá? Um feeling, que quanto menos falar, menos erra. E parece entender que quanto menos fala, tá? Então vai se comprometer, já que tem muita coisa aí, tá? Acontecendo ao mesmo tempo, mas nós torcedores a gente precisa saber, entendeu? Porque, ó, por exemplo, na Vasco TV eu tava vendo, o cabra lá tá falando lá de construção de São Januário, o cara hoje na live falou de construção de São Januário, que no centenário, no aniversário de São Januário, tem que estar pronto, que é em 2027, quando é que vai começar, meu irmão? Porque tu não falou o início, não falou meio e não falou fim. Não entendeu, foi porcaria nenhuma do que você falou aí na Vasco TV, tá entendendo? É aquilo, cara, olha, eu fico de saco cheio com essas situações, cara. A galera fica aqui, ó, minotagem, meu irmão, minotagem, tá? Eu tô aqui, eu tenho que ganhar um pãozinho de cada dia, eu não ganho, tá entendendo? Mas tô me esforçando para isso acontecer, mas tem que ser verdadeiro, pô. Tem que botar a cara a tapa aqui, ser verdadeiro e falar as coisas certas. E não ficar enrolando, igual eles fizeram aí, estão fazendo. Ontem fizeram isso e hoje fizeram que a construção do São Januário vai acontecer quando? Pô, ainda foi falado há mais de 30 maquetes, eu tenho 42 anos de idade. O cabra que tava dando lá
a entrevista lá na Vasco TV, que eu não quero falar o nome dele aqui. Aí o cabra, eu tenho 42 anos, já participei já de 30 maquetes, nunca não aconteceu, mas dessa vez vai acontecer. Quero eu acreditar naquilo que o Pedrinho falou. E o Pedrinho falou que uma das coisas que ele quer deixar aqui no Vasco pronta é a construção do São Januário e a construção do CT, tá? A gente vai cobrar isso aí e eu vou cobrar, beleza? Vamos lá. Galera, planejamento, logística para 10 jogos em 30 dias. É isso mesmo. 10 jogos em 30 dias eu separei. Eu não contei nem o mês de maio, tá? Eu vou recitar aqui e preste atenção nas datas e os tempos, como é curto de um jogo para o outro, porque a gente só está falando de 2 competições, tá? Mas aqui eu vou falar de 3. E são esses jogos, ó. 30 de março, Vasco e Santos pelo Brasileirão de São Januário. Beleza, às 18h30. Do dia 30, dia 2 de abril. 30 de março, 2 de abril. Passou-se 2 ou 3 dias, não sei se esse mês acaba em 31 ou 30. 2 de abril, Melgar e Vasco pela Sul-Americana, meu irmão. E vai jogar onde? Arequipa, tá? Arequipa, Peru. Altitude, tá? 2.300 de altitude. Não é tanto, tranquilo, razoável, não vai sentir quase nada. Beleza, tá? Mas a viagem para lá, aí vai voltar. Dia 2, tá? E aí acontece esse jogo, o primeiro jogo, tá? De ida do Vasco pela Sul-Americana. E dia 6 de abril, o Vasco já joga contra o Corinthians, tá? Fora de casa. Então o Vasco vai continuar ainda na pista, tá? Vai para São Paulo, tá? Pelo Brasileirão. Aí depois dos dias 6, tem mais 3 dias, 9 de abril, tá? Vai jogar pela Sul-Americana de novo, pelo Puerto Cabello, tá? Eu aprendi, Cabello, não é cabelo, é Cabello. Ou então alguém me corrige aí, tá? Pela Sul-Americana em casa, tá? Sul-Americana em casa, tá? Beleza, tranquilo. Do dia 9, dia 13 de abril, Vasco joga contra o Sport Brasileirão em São Januário. Beleza, do dia 13, mais 3 dias, Vasco joga, tá? No dia 16 contra o Ceará e vai para lá pro Castelão, tá? 3 dias depois vai lá pro Castelão. Aí do dia 16 só vai ter jogo só dia 20, tá? Vai ter jogo só dia 20. Então vai ter mais 4 dias para descansar, vai voltar pro Ceará, vai ter mais 4 dias para descansar e vai pegar 20 de abril, o Flamengo e Vasco pelo Brasileirão no Maracanã. Aí é pedreira. Aí que tá um dos maiores problemas aqui. Vai pegar o Flamengo depois de 4 dias, depois de uma viagem, tá? Desgastado pra caramba. Dia 22, é isso mesmo. Do dia 20, após o Flamengo pelo Brasileirão, 22 vai pegar o Lanús. Um dos times um pouco mais difícil do que os outros, tá? Do Puerto, tá? E o Melgar é o mais difícil, tá? Vasco vai estar pegando pela Sul-Americana aqui em casa, tá? Vão estar jogando aqui em São Januário. Aí depois vai ter um respiro de 5 dias, depois de 2 pedreiras, tá? Vasco vai ir pro Mineirão, tá? BH pegar o Cruzeiro. E do dia 27 de abril, tem mais 3 dias, e dia 30, irmão, vai começar a Copa do Brasil, que está indefinido ainda, tá? Vai ter o sorteio, tá? Vai acontecer o sorteio ainda, e depois eu vou trazer aqui direitinho, um pouco mais estendido aí pra gente, tá? Anotando, deixando aí tudo certinho nas súmulas aí. Entendeu? Então a gente tá falando de jogos que tem viagem para lá, viagem para cá, e de 3 no máximo, tem uma data, tá? Uma data que tem 4 dias, tá? Que, ó, que é do dia 22 pro dia 27, são 5 dias, desculpa, de descanso, irmão, tá? E do dia 16 para dia 24 dias. Fora o resto, é 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias
Vasco vai ficar na pista. Entendeu porque o Vasco vai precisar do Lloyd? Mesmo que ele não seja um jogador que o Fábio Carilli não está se agradando nos treinos, por conta disso daí. E Vasco ainda está numa janela, tá? É doméstica, ou comercial, como falam, tá? Até 11 de abril para poder contratar mais jogadores, já que o elenco está muito inchado, cara. Tem que tirar esses cabeças de bagre aí, que consiste ainda no Vasco. Souza, Paê, De Lucas, tá? Capasso, tá, entendeu? O Jean Davi. Meu irmão, só que foi simples. Tem uma galera aí pra botar pra fora, torcer aí pro Felipe Coutinho. Já está pronto. O Davidson não vai voltar em alta performance. O Estrela não vai voltar em alta performance, já que eles já estão treinando. Não vão voltar, mas são jogadores que já pode contar, mas minutagem bem baixa. Os moleques vão estar jogando baixo, tá? Como aconteceu com o Jair, como aconteceu com o Paulinho, tá? Temos o Tietchan ainda também para retorno também. Então, galera, toda ajuda aí vai ser necessária, porque a agenda do Vasco, tá? Eu não sei como vai ser essa logística. Eu só quero saber como vai ser o condicionamento físico deles. Porque é fazer um jogo daqui para Argentina, volta, vai lá no Mineirão, volta, e depois tem que ir lá em Ceará, volta e joga em São Januário, pega o Flamengo. Meu irmão, vai ser coisa de louco, tá? Se você tá sentindo falta de jogo, se prepara. Dia 30 é tiro, porrada e bomba, meu irmão, que vai começar e vai ser massa. E depois ainda vai entrar a Copa do Brasil, tá? Lembrando que pela Sul-Americana aqui, eu só recitei 3 jogos, tá? Pela Sul-Americana, que vai pegar o Lanús, vai pegar Puerto Cabello, tá? E vai pegar o Melgar. Mês de maio tem mais 3 jogos, tá? Pela Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Chupa essa manga aí, meu irmão, que é tiro, porrada e bomba, quando vai pegar, chapa vai esquentar. Valeu? Galera, pedido do Fábio Carilli para fechar aqui. Pedido do Fábio Carilli em querer jogar com o time da Série A. Porém, Vasco negou. Eu tinha chiado, tá? Eu tinha, por que Vasco? Vai ficar jogando com time fraco? Já jogou com time fraco, poderoso Maricá, tá entendendo? Tava perdendo lá nos tempos lá, os reservas que ganharam lá e reverteram para 4-2. Tem que botar time mais forte aí para poder ajudar o Vasco. Irmão, eu acho até melhor o Vasco não treinar. O Vasco tá cogitando em fazer treino aí com o Cruzeiro, fazer um jogo treino aí com o Botafogo, fazer um jogo treino aí com o Guarani. Esquece, meu irmão, esquece. Final de semana agora o Vasco vai estar jogando aí um jogo treino. É o último jogo treino que o Vasco vai fazer contra a equipe do Boa Vista. E tá de bom grado, irmão. Sabe por causa de quê? Olha essa agenda mês de abril. Lembrando que isso tudo que eu falei aqui é mês de abril, tá? Então o Fábio Carilli tem que ser muito inteligente, tá? Saber usar suas peças certas para jogos certos, porque a logística vai ter jogador que vai só viajar, meu irmão, e só viajar vai desgastar. Só viajar e volta, só para ter como opção dentro do banco. Então você, torcedor vascaíno, se prepare que tu vai morrer de raiva. Tá entendendo? Porque o que vai de cabeça de bagre viajar para muitos jogos aí, escuta o que eu tô te falando. E amanhã eu trago aqui para te confirmar. Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lança aqui no canal. Falando de Vasco é doideira, meu irmão. Eu já tô pilhado já. Vem comigo. Até a próxima. Fui!